Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou aluno da Física, bacharelado, e sou também membro do PET Física e vou dar continuidade ao mini curso do pré-cálculo e pré-física. Hoje vou continuar a aula 9, que vai ser a 9.3, que vamos falar de rotação. Esse aqui é um pequeno cronograma da qual eu pretendo seguir, para ser mais prático para ser acompanhado. Eu vou começar primeiro a falar dos eixos de rotação, movimentos concêntricos e excêntricos, transmissão de movimento curvilíneo uniforme, momento de inércia e momento angular, para finalizar. Eixo de rotação. O eixo de rotação é uma coisa bastante importante quando se fala em rotação por conta da sua referência, pois nós temos, o corpo tem que girar em referência a alguma coisa. A rotação ela se dá no mínimo em 2D e pode acontecer em 3D, como a figura está mostrando. Não depende da geometria do corpo, nós podemos colocar ele em qualquer lugar e fazer o seu corpo girar sem mistério nenhum. Aqui temos o movimento concêntrico e excêntrico, na qual eu vou explicar. O movimento concêntrico é quando o giro, toda a periferia fica ao redor, não se mexe. Por exemplo, nessa figura, nós temos os dois movimentos pelo seguinte. Esse cilindro amarelo, vocês podem ver que ele não está se movendo em relação ao seu eixo de rotação, que é essa linha vermelha. Agora, o cilindro roxo, ele está se movendo fora da sua linha de rotação. Isso é chamado de movimento excêntrico, porque é fora de centro. Aqui nós temos um exemplo de movimento concêntrico das engrenagens, e para mostrar como deve ser importante, porque se tivesse a questão do movimento excêntrico, os dentes não se encaixariam direito e não teria transmissão de movimento. Transmissão de movimento, que é o próximo tópico, e que já está sendo mostrado aqui como engrenagens, e temos três tipos de movimento. O do meio é por correias e polias, que é bastante visto quem tem varal em casa, na qual é bem simples, não tem mistério nenhum. Nesse aqui, para os universitários que geralmente andam de bicicleta, pois é o jeito mais barato de transporte, ou mais limpo, que é o correto. Essa aqui faltou graxa, então vocês não deem bola, por favor. Nós qual temos uma engrenagem e o correntes. Nesse último aqui é um pouquinho mais difícil de ver para as pessoas, porque isso é chamado de redutor de velocidade, nas quais nós temos um peão, que é esse parafuso que está girando, é chamado de parafuso sem fim, e temos a coroa, que também é chamada de engrenagem côncava, por conta da sua concavidade nos dentes. Essa engrenagem ela diminui a velocidade, por exemplo, se essa engrenagem tem 40 dentes, esse parafuso tem que dar 40 voltas para essa engrenagem dar uma, transformando o movimento, aumentando sua força de giro. Apenas um exemplo, isso é bastante visto em máquinas e portões, também é utilizado. O momento de inércia. O momento de inércia ele é a dificuldade na qual vai haver para colocar um corpo em movimento ou para parar o corpo que está em movimento. Mas como é que é feito um cálculo para saber como é feito isso? Vamos pegar esse corpo extenso aqui, né? Vocês podem ver que vocês sabem que ele é formado por inúmeras partículas. Vamos dizer que essas bolinhas pretas são as partículas. Cada partícula está a uma distância RI do seu eixo de rotação e cada partícula tem uma massa mI. Esse símbolo aqui, por favor, não se assustem, é bastante utilizado na física, que representa somatório. É só uma letra que vai indicar que vai ser feita uma soma. Mas uma soma de quê? É soma sobre a massa de todas as partículas vezes a distância de cada partícula em relação ao eixo de rotação ao quadrado. Ou seja, se nós assumirmos que nós temos 10 partículas, o n, esse n aqui, que é o nosso limite, vai ser 10. Logo, nós temos que fazer 10 vezes essa soma, referente a cada distância que está no seu eixo do eixo de rotação. Aqui é uma tabelinha da qual algumas pessoas já se expuseram a fazer alguns momentos de inércia. É importante salientar que não importa como qual a sua geometria de início, essa relação sempre é válida, mas o resultado vai ser diferente para cada geometria. Por exemplo, esse anel fixo em torno de um eixo central tem um tipo, a esfera maciça tem outro momento de inércia. Isso varia muito da geometria do corpo que está sendo trabalhado.
Mas não se preocupe que isso é apenas um exemplo. Tá? Não se preocupe com isso aí, isso geralmente é visto no final de Física 1. O momento angular, ele é uma propriedade do corpo que gira, obviamente, porque vai variando o ângulo. Como já foi falado pela minha colega Rafaela, a velocidade angular ela é dada pelo produto vetorial entre a velocidade linear, v, pelo seu raio, E, na qual vai resultar 90, ele é sempre 90 graus, ou um certo ângulo, geralmente 90, para ter seu máximo valor, e ele está relacionado ao raio, ou seja, por exemplo, nós temos a bailarina aqui, com os braços abertos, ela vai ter uma velocidade angular, logo ela vai ter um momento angular diferente da bailarina, só com os braços fechados. Mas isso é visto mais na questão do conservação de momento, que outro colega meu vai tratar. Isso eu só estou introduzindo. E é possível ver que nós podemos descobrir a orientação do momento angular fazendo, digamos, a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? A gente, por exemplo, pega aqui esse disco, a gente põe a nossa mão em direção ao raio e gira conforme e fecha conforme a velocidade está indo. Por exemplo, nesse caso está indo anti-horário. Se nós fizermos isso, nós podemos ver que o momento angular é para cima, como a figura mostra. Aqui temos as referências bibliográficas que eu utilizei, que foi o Halliday, que é bastante utilizado na física, como introdução, e os outros eu botei embaixo com os seus devidos links, por conta que eu peguei tudo imagens na internet. Eu agradeço, espero que tenha ficado claro. Por favor, eu espero não ter atrapalhado vocês, nem assustado por conta de alguma conta que apareceu, e espero que vocês tenham um bom proveito no curso.